Vamos dar início ao nosso culto desta noite com os hinos 65 e depois os 120. Convidamos os irmãos para irem aqui à frente.
Eu tenho que cantar dentro da música, porque se eu não cantar nessa altura, a minha voz ela não é grave, então a minha voz nem vai sair. Mas para mim foi isso. Eu vi que irmãs fizeram uma oitava aí para baixo, mas está tudo certo. Deus abençoe. Aproveitando que ainda estamos em pé, uma garganta. Leitura bíblica vamos fazer aqui no Salmo 89, versos de 1 a 9. Eu leio o amarelo e os irmãos leem o branco. Isso. No final todo junto. Então tá bom. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até os céus, dizendo: Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem nos céus se pode igualar ao Senhor, quem nos filhos poderosos pode ser semelhante ao Senhor. Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos, para ser reverenciado por todos os que o servem. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é glorioso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Todos juntos agora, né? Tu dominas o límite do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes penetrar. Nós vamos orar agora com o nosso irmão Saulo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, rogamos a Ti, ó Pai, a Tua bênção, Pai, para esse trabalho. Amém. Esse culto, ó Pai, possa ser, ó Pai, aceito por Ti. Amém. Nós possamos, ó Pai, glorificar a Ti de coração. Amém. Ó Pai, que pedimos para o pregador dessa noite, que a mensagem, ó Pai, venha tudo para a nossa necessidade. Amém. E peço, Pai, para os enfermos, para o leite da enfermidade. E peço também, ó Pai, para o seu trabalho realizado por todos os recantos da superfície da terra. Amém. Ó Pai, se fez a tua vontade, que hoje pode haver de forma mundial. Abençoa as famílias espalhadas por este mundo. Amém. E peço, meu Pai, perdão, meu Pai, de nossos pecados. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Nós vamos passar agora aos avisos e em seguida a irmã Sônia vai apresentar os visitantes. Pastor, para os avisos. Avisar aos irmãos que dia 22, nosso culto de Natal, não será dia 25 nem 24, será dia 22, é um domingo. Então vamos estar aqui. Você, meu irmão, minha irmã, traga seus convidados, visitantes para estarem conosco. E o culto de despedida do ano, nós chamamos de vigília, culto de vigília,
que não vai ser de vigília, né? Vai ser mais cedo. Vamos começar no horário normal, 19 horas, será no dia 29, que será também um domingo. Não será dia 31, será dia 29. Nós estaremos aqui para esses dois importantes cultos. E também o coral vai estar cantando uma mini cantata de Natal, no dia 22, não sei se no dia 31 também a irmã Thelma vai poder estar conosco aqui, para o coral também cantar. A gente confirma mais à frente, tá bom? Mais algum aviso? A irmã Cione, por gentileza. Quarta-feira nós vamos fazer o nosso culto de assembleia. Quarta-feira. Então nós vamos fazer o seguinte, irmã, vamos cancelar o culto de oração, para as irmãs terem mais tempo, tá bom? Para poderem, então, fazer a sua eleição da nova diretoria da Sociedade Feminina. Então, próxima quarta-feira, às 19 horas, né? Não teremos o culto de oração, e sim reunião de eleição da diretoria da Sociedade Feminina da nossa igreja. Obrigado, irmã Sônia. Graça e paz, irmãos. Uma alegria que estamos aqui na casa do Senhor. E com muita alegria que nós vamos conhecer aqui os nossos visitantes. Temos aqui a nossa irmã Edith Araújo, da Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Muito bem, irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus a abençoe grandemente. Podeis assentar. Temos também Lídia Menezes. Muito obrigada, Lídia. É uma alegria tê-la aqui conosco. Que Deus a abençoe grandemente, viu? Hã? É a irmã do irmão Saulo. Nossa, está em casa, Lídia. Muito obrigada pela sua presença. É uma alegria. É. Vamos orar. Uma alegria tê-la conosco, viu, Lídia? Muito obrigada pela sua presença. E essa outra senhora que está conosco? É a irmã do irmão Saulo também? É Marlene, não sei se você lembra. Ah, não lembrava dela, Marlene. Então não posso deixar de agradecer também, Marlene. Fique em pé, por gentileza, para que aqueles que não lembram de você, que nem eu, né? Faz tempo que ela esteve aqui. Ah, muito obrigada, Marlene, pela sua presença. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Mais alguém que eu estou me esquecendo? Eu agradeço em nome da Primeira Igreja Batista de Paulínia a presença dos nossos visitantes e a presença de todos aqui em nosso meio. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmã Sônia. Nós vamos aproveitar agora no cântico do hino 119 para a dedicação dos dízimos e ofertas. Convido então o senhor Genor. Nação
ainda em pé, nós vamos orar e em seguida nós passaremos às partes especiais. Ó Pai amado, te agradecemos pelo dia que está nos concedendo, agradecemos por esta noite, por este culto, pelas ofertas, os dízimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Abençoa, Senhor, os louvores que serão apresentados aqui de forma particular, Senhor nosso Deus, oriente a cada um, oriente-nos a nós que estaremos lá. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não estou aqui com as partes. Então vamos ouvir o coral nesse momento. Senhor.
Continuemos ainda com louvores, vamos acompanhar. O irmão que vai cantar em fervente oração. Ação toda congregação. E após esse louvor, o pastor está com a palavra.
Vamos abrir a palavra de Deus. A segunda epístola, aliás, na carta aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler primeiramente, inicialmente, os versículos 11 e 12. Os irmãos podem se assentar, por gentileza, porque nós vamos então trabalhar numa mensagem mais expositiva, né? Onde lemos na palavra de Deus assim: portanto, lembrai-vos, Paulo então pede aos crentes que deixem a memória funcionar, né? Lembrai-vos de que outrora, no pretérito, no passado, vós, gentios na carne, não estava falando de etnia, de raça, mas de uma situação espiritual, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, o Israel espiritual, e estranhos às alianças da promessa, ignoravam essas alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o estado espiritual em que nós estávamos, em que nós nos encontrávamos, separados de Deus. Nós ignorávamos as alianças, não tínhamos nenhuma compreensão que Deus planejara na eternidade passada para a nossa redenção. Nós vivíamos sem esperança. Há muitas pessoas hoje, milhares de pessoas vivendo nesse estado. Você tem certeza de que está salvo? Eu não sei. Deus é quem sabe. Já ouviram as pessoas dizerem isso? E outras chegam até ao ridículo de dizerem: o que ele fizer comigo está feito, porque eu não tenho certeza. Nós também, irmãos, vivíamos nesse estado de ignorância espiritual, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora ele nos chama a atenção para o presente, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Não foi uma iniciativa nossa, não foi uma decisão humana, pessoal, mas partiu de Cristo a decisão, a iniciativa de nos aproximar de Deus, de nos colocar em comunhão com Deus. E no versículo 14 ele diz: porque Ele, Cristo, é a nossa paz. A nossa paz é Cristo, é uma pessoa. Não são as riquezas, não são as culturas, não são as famas, mas a nossa esperança é Jesus Cristo, porque Ele agora é a nossa paz, porque Ele nos aproximou através do seu sangue. Esta rivalidade que existia entre nós e Deus foi derribada. Esse muro de separação, esta parede que nos separava de Deus, versículo 14, ela foi derribada para que nós pudéssemos nos aproximar de Cristo. Eu me lembro, e alguns aqui da minha geração,
devem se lembrar de quando as Alemanhas oriental e ocidental estavam separadas por um grande muro, o capitalismo separado do comunismo, e no dia em que votaram e decidiram derribar aquele muro, irmãos, foi uma euforia naqueles dois países, hoje é um só, né? Mas houve uma alegria generalizada. O bem venceu o mal. E aquela gente comemorava, gritava de alegria, de prazer, porque agora aqueles dois povos que eram o mesmo povo, porém separados por causa de cultura e de regime, através daquele muro, eles voltaram a conviverem novamente juntos. Foi o que aconteceu conosco, irmãos, em relação a Cristo. Nós estávamos separados dele, havia um muro que nos separava dele, mas esse muro foi derribado, foi rompido, para que hoje pudéssemos manter esta comunhão com ele. No versículo 15 ele fala: ele aboliu na nossa carne, ele arrancou, ele tirou a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por isso que hoje nós estamos unidos em Cristo, e unidos como membros do corpo de Cristo, por causa da cruz dele. Nós não adoramos a cruz, não veneramos e nem reverenciamos a cruz. Quando ele fala aqui de cruz, ele está falando de um sacrifício que foi realizado naquele madeiro. A cruz para nós, ela não é bendita. Não temos a cruz como símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo foi usado um peixe. Na igreja primitiva, os primeiros cristãos, quando se identificavam no meio de uma perseguição ferrenha, eles então não podiam falar nem se declarar, eles apresentavam o desenho de um peixe. E então, quem via sabia que aquela pessoa era um cristão, era um seguidor de Jesus Cristo. Irmãos, o judaísmo não permitia a adoração de judeus e gentios juntos no templo. Havia uma rivalidade entre eles. Eles se reuniam separadamente, em recintos separados por paredes. E a religião, ela faz isso, ela separa, mas a cruz de Cristo, ela tem o poder de unir. O pecado nos separa de Deus e uns dos outros, porém, o sangue de Cristo nos reconcilia com Ele e com os nossos irmãos. Voltando ao texto de Efésios, ele diz, no versículo 16, aliás, no versículo 14, que nós lemos: porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, Ele aboliu na sua carne, através da sua morte, as ordenanças, a lei dos mandamentos humanas. E então, no lugar dessa lei de mandamentos, na forma de ordenanças, Ele nos deu a sua palavra, e através desta palavra
que nós nos respaldamos, que onde nossos pés estão fundamentados, onde a nossa fé está enraizada, e nada nos poderá nos separar do amor de Deus. Meus queridos irmãos, em Colossenses capítulo 1, versículos 20 a 22, o mesmo escritor Paulo, ele declara que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliasse, colocasse juntos todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, falando a nós, aos crentes, que outrora éreis estranhos, mesma linguagem que ele usa aqui em Efésios, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos. Olha aqui as qualidades que nos caracterizam agora: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, a cruz é um instrumento de reconciliação, é a base da união entre o homem e Deus. Foi na cruz que Cristo declarou as suas últimas palavras: está consumado. Por isso nós temos esta esperança que não acaba, que não sofre mudanças com o passar do tempo, com o passar dos anos, nem as circunstâncias difíceis que nos acometem são capazes de afetar a nossa esperança cristã. Versículo 17: e vindo evangelizou paz. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz. Quando os anjos apareceram aos pastores lá na zona rural, foi essa a mensagem, e eles deixaram com os pastores: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Paz na terra, não entre os homens de boa vontade. Essa versão, ela é espúria. Não homens de boa vontade, mas boa vontade para com os homens. A boa vontade de Deus para conosco, em nos dar, em nos entregar o seu precioso Filho. Essa versão tem algumas versões bíblicas que trazem isso aí. Boa vontade, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aos homens de boa vontade, não. O pecado nos afetou terrivelmente, e Paulo chega a dizer que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia, mas o mal que ele detestava, que ele não queria, esse ele estava sempre praticando. Versículo 18: porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, o Espírito Santo. Assim já não sois estrangeiros ou estranhos. A palavra estrangeiro tem essa conotação. Não somos mais estranhos, nem peregrinos, mas agora nós somos concidadãos, nós fazemos parte desta mesma etnia, concidadãos dos santos. E santos aqui não se tratam de personagens criados pelas mãos humanas, aqui se trata de pessoas regeneradas, concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Versículo 19:
é a família mais bem-aventurada que existe. É a família mais abençoada que existe. É a família de Deus. Não sei se você já faz parte dela. Alguém que nos assiste à distância, não sei se você já tomou essa decisão de querer fazer parte da família de Deus. É a mais agradável das experiências, meus irmãos e amigos, é fazer parte da família de Deus. Mas Paulo não usa só essa linguagem, ele também usa a linguagem do edifício. No versículo 20 ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por que ele menciona apóstolos e profetas? Porque foram eles usados por Deus para nos legarem, para nos transmitirem as verdades do Evangelho de Cristo. Os profetas, como Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele vaticinou sobre Cristo, sobre o seu nascimento, sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício, mas Isaías não tinha ideia do que se tratava. A boca dele foi usada, as mãos dele foram usadas para passarem para o papel, para o pergaminho, ou outros materiais, aquilo que Deus soprava nos seus ouvidos. Esse é o sentido da palavra inspiração, A palavra de Deus, ela é inspirada porque o Espírito Santo soprou nos ouvidos dos seus servos aquilo que deveria ser escrito para que hoje pudéssemos ter acesso a estas verdades, irmãos. Como nós falamos, a cruz é a base da união entre os homens os homens e Deus. Nós temos presenciado, não somente agora, mas há muitos séculos, muitos anos, guerras, assaltos, assassinatos, divórcios, discórdias, brigas, abandonos e outros malefícios que o diabo tem ocasionado, tem causado nos seios das famílias. Tudo isso por causa da falta de Cristo nas vidas dessas pessoas. Foi naquela cruz de sofrimento, de dor, que Jesus Cristo concretizou, efetivou o plano da nossa redenção, da nossa salvação. E ele continua ainda no capítulo 2 de Efésios, ainda agora usando a linguagem do edifício, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra principal, a pedra angular desse edifício. Ele é o primeiro e último, como nos fala João em Apocalipse, verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados pela habitação de Deus no Espírito. E esse edifício, que é o corpo de Cristo, ele ainda está em processo de construção. E nós, como igreja, nós temos o dever de trazermos mais materiais para a construção desse edifício. Através da pregação do Evangelho, através do anúncio do Evangelho, e cada alma e cada vida que nós trazemos a Cristo é uma peça, é um tijolo desse edifício.
E ele está sendo construído, mas ele só vai se completar no dia em que o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja. Por isso a igreja não pode cruzar os braços. Cada crente tem a responsabilidade de testemunhar de Cristo no seu campo de ação, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja dentro de um ônibus ou do seu veículo. Nós temos oportunidades, irmãos, de sobra para que anunciemos a Jesus Cristo, para que proclamemos o Evangelho de Jesus, para que tragamos para Ele aquelas tijolos que ainda estão espalhados por aí. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é o fundamento desse edifício. E o apóstolo Paulo, o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 3 do seu Evangelho, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Você, como integrante desse edifício, participante, está fazendo a sua parte como crente, como membro do corpo de Cristo. As pessoas que convivem com você e ainda não se converteram, têm ouvido da sua boca, dos seus lábios, alguma coisa a respeito do Evangelho? Já ouvi alguns comentários, de pessoas descrentes, e um desses comentários foi de uma pessoa que trabalhou muitos anos com alguém que era cristão, que era servo de Deus, e depois de muitos anos, numa conversa lá, ele deixou sair alguma coisa dele, e que ele era um cristão, ele era um seguidor de Cristo. E aquela pessoa com quem ele trabalhou tanto tempo ficou assustada, admirada, de olhos arregalados. Mas você é um crente? Agora que eu estou sabendo, depois de tantos anos trabalhando juntos. Irmãos, isso não pode acontecer conosco. O primeiro contato que nós tivermos com alguém, nós temos que nos declarar seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Porque nós estamos, irmãos, sendo usados por Deus para a edificação desse edifício. O Espírito Santo é quem nos usa para que os elementos, os materiais sejam utilizados de maneira correta, de maneira certa, para que o edifício não corra nenhum risco de desmoronamento. Quando nós ouvimos alguma notícia de alguém que era membro da igreja e se afastou, dizia seguir a Cristo, mas um dia ele foi atraído pelos prazeres do mundo, pelas coisas do mundo. Isso nos deixa com o coração bastante triste e ao mesmo tempo preocupados. Imaginem o Espírito de Deus, a tristeza que ele sente quando alguém dá lugar ao pecado e cai em tentação e escandaliza o nome de Jesus Cristo e deixa transparecer um testemunho negativo perante o mundo. Irmãos, a igreja é um ambiente de cura, de restauração. Mas como é que uma pessoa que se diz curada e restaurada, depois de um tempo ela é atraída novamente pelos prazeres, pelas coisas lá de fora, lá do mundo?
Nós temos que firmar em nosso coração esse testemunho, nós temos que concretizar isso, cimentar isso dentro de nós. E é o que esse apóstolo ele declara: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o que esse apóstolo Paulo ele fala aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Isto, portanto, digo-nos e no Senhor, eu testemunho, eu testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, os descrentes, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o estado em que se encontra o descrente. Ele está obscurecido, ele tem o seu entendimento obscurecido, ele está alheio à vida de Deus, ele ignora totalmente essa vida que nós temos com Deus, nossa comunhão, né, nossa intimidade com Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, e olha que estado, a que ponto chegam eles, se entregaram à dissolução, para com avidez, insaciáveis, cometerem toda sorte de impureza, de maldade, de imoralidade, de sujeira. Mas aí ele se volta para os crentes, para a igreja em Éfeso, e diz assim: mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Não foi isso que nós aprendemos de Cristo. Aliás, nós somos purificados, somos regenerados, fomos lavados, somos justificados pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala no verso 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao procedimento passado, vos despojeis do velho homem. E quando ele fala aqui de velho homem, ele não está falando de faixa etária, ele está falando de ação do pecado na vida de uma pessoa. Vos despojeis do velho homem que se corrompe. A palavra corrupção, ela tem um sentido de algo estragado, em decomposição, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Mas ele pede que nos renovemos no espírito do nosso entendimento. Essa renovação da mente, lá no capítulo 12 de Romanos, ele faz um apelo para os crentes: rogo-vos. Ele lança um rogo, um clamor, um pedido veemente: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, porque ele bem sabia, ele viveu anteriormente na prática do pecado, mas agora em Cristo ele recomenda, ele roga, ele pede aos crentes que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da razão, culto racional. Irmãos, nós não somos alienados, como muitos aí fora imaginam que somos, não. Nós temos os nossos pés no chão, e esse Paulo ele fala: porque eu sei em quem tenho crido.
Não é que somos melhores do que ninguém, mas o Espírito Santo em nós faz toda a diferença, irmãos. O Espírito Santo no coração do homem e da mulher faz toda a diferença. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar a minha recompensa, os meus galardões, até o dia final. No capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Todo filho quer imitar o pai, no andar, no vestir. A filha sempre procura imitar a mãe. Quando as nossas filhas eram pequenas, elas pegavam os calçados da mãe, os vestidos, as roupas, as blusas, ficavam grandes, né? Mas elas queriam imitar a mãe, andar como a mãe andava. O filho imita o pai, figura masculina, não é? E nós, como filhos de Deus, temos que imitá-lo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Devemos imitar o nosso Pai em todos os sentidos, para que as pessoas de fora, ao nos verem, ao nos conhecerem, percebam a diferença. Há um cântico antigo que cantávamos, sabe, pode até daqui a um tempo cantá-lo novamente. Pode o mundo ver Cristo em ti? Será que o mundo está vendo Cristo em você? As pessoas que convivem com você, elas já sabem que você é um filho de Deus, é um seguidor de Jesus Cristo. E voltando à carta de Efésios, capítulo 4, desta vez no capítulo 4, versículo 25 em diante, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então ele recomenda que não devemos usar a mentira em nossos argumentos, em nossos falatórios. Não, custe o que custar, aconteça o que acontecer, pague o preço que for preciso, mas fale a verdade. Verso 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é que alguém consegue pecar irá sem pecar? Irai-vos e não pequeis. Existe a ira pecaminosa e existe a ira não pecaminosa. Qual a diferença entre a ira pecaminosa e a não pecaminosa? A ira pecaminosa é quando você usa para defender seus interesses, sua imagem, sua pessoa. Quando alguém invade o seu território, aí você não quer que ninguém invada o seu território. Não admito isso. Aí você está usando a ira pecaminosa. Qual é a ira não pecaminosa? É quando você se ira contra a maldade, contra a injustiça, contra a podridão deste mundo. Quando você vê tantas falcatruas na política, nos meios jurídicos da nossa nação, no ambiente social, no ambiente profissional, quanta maldade, quanta injustiça, quanta atrocidade, irmãos. Isso nos deixa revoltados, porque percebemos que são pessoas que não têm o temor de Deus, não importa quem elas sejam ou quem elas são.
se elas são do proletariado ou se elas são de alto nível, não importa. Para Deus isso não faz diferença. Humano é humano, homem é homem, aos olhos de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. Não importa que ele seja o ministro, um desconhecido da sociedade. A Bíblia fala que todos são culpados, todos são pecadores aos olhos de Deus. Verso 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir, ajudar ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra degenerada, podre. A palavra torta aqui significa isso. As piadinhas de duplo sentido, e até mesmo aquilo que fica armazenado na mente, que não chega à boca. Tem solução para isso? Tem. É você se encharcar da palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Ensine os seus filhos, seus netos, porque hoje a internet, irmãos, ela está aberta para todas as faixas etárias. Nós temos discutido isso aqui na escola dominical, aos domingos pela manhã. Antigamente estava restrito, e a criança e o adolescente, ele não tinha acesso tão facilmente, mas hoje o celular está nas mãos dele. E lá, quando ele acessa, tem o sexo explícito, a imoralidade, as piadas de duplo sentido, está tudo ali. E a criança já tem essa facilidade. E aqueles pais ingênuos, aqueles avós ingênuos, que, sabendo dos riscos que esta geração está correndo, eles não fazem nada para ajudar. Mas é um problema dos pais deles. Não, irmãos. É um problema nosso. Se nós estamos ainda vivos, presenciando esta geração que está vindo aí, é porque Deus quer nos usar. Lá no Salmo 71, o apóstolo Paulo, ele fala, ele pede para Deus que o sustente na velhice. Agora que estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, para que eu anuncie a esta geração os teus feitos, a tua palavra. Se você está vivo, é porque Deus quer usar você. Talvez os pais dos seus netos, eles não têm a mesma visão que você tem. Acontece muito isso, irmãos. Os pais dessas crianças não estão percebendo o perigo que elas estão correndo. Por isso Deus quer usar você como avô ou bisavô para ajudar a esta geração. Irmã Thelma, quando as netinhas, os netinhos estavam aí, juntos dela, ela gastou tempo, trabalhando, fazendo aquela bendita lavagem cerebral. Existe a lavagem cerebral maléfica e existe a lavagem cerebral benéfica. Como fazia o judeu com os seus filhos, de encharcarem com a Torá, com os preceitos da lei. Falem para eles, quer sentados em sua casa, quer levantando, quer andando no caminho, afixem nas paredes da casa dizeres da Torá, da lei, para que eles cresçam. As crianças nem ainda havia nascido, a mãe já colocava a mão na barriga, já coloca a mão na barriga e fala e pronuncia dizeres da lei para o seu filho. Irmãos, nós precisamos ser mais zelosos, estamos mais preocupados com esta geração. A igreja tem um papel
importantíssimo, intransferível até. Você não pode transferir a sua responsabilidade. Você como membro da igreja, você como pai, como avô, bisavô, você tem a responsabilidade de ajudar a esta geração que está vindo por aí. Portanto, irmãos, vamos guardar a mensagem da cruz. É esta mensagem da cruz que nos une. É a mensagem de Cristo através da sua morte e da sua ressurreição, que nos deu vida, e essa vida que temos hoje é para podermos viver e para podermos falar a todas as pessoas a respeito das mudanças que o Senhor tem operado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 396, um hino tão conhecido, né? Cegueira em vista, mas fala sobre a cruz de Cristo, né? Seu sangue que foi derramado naquele madeiro para a purificação dos nossos pecados.
pedir a irmã Luciana para vir aqui à frente para nos despedir como oração. Pai de amor e de bondade, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela tão grande dádiva da salvação que o Senhor nos deste. Amém. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos espirituais e pudemos enxergar o teu sacrifício na cruz e aceitarmos o Senhor como o Salvador das nossas vidas. Amém. Muito obrigada, Jesus, porque, como diz a tua palavra, a tua graça nos basta. Amém. Pai, continue nos abençoando, nos dando da tua infinita misericórdia, Pai, porque temos a convicção de que sem o Senhor nada podemos fazer. Amém. Senhor, muito obrigada pela palavra. Obrigada, Senhor, que ela possa fazer efeito aos nossos corações. Amém. Por onde andarmos, ó Pai, que as pessoas possam enxergar o brilho de Cristo em nós. Amém. Que possamos, Senhor, sempre levantar a bandeira de que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve debaixo da tua graça aos nossos lares, Pai querido. Nos livra de todo mal, de todo perigo. Que possamos ter uma semana abençoada, trilhando os caminhos que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Amém. A nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.